A paz do Senhor, meus amados irmãos, é com muita alegria, mais uma vez, que eu venho até você trazer uma mensagem de reflexão, uma mensagem que fala aos nossos corações. A mensagem de hoje está escrito em Romanos, capítulo de número 6 e o verso de número 23, que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É um assunto bastante maravilhoso para nós meditarmos quando falamos desse assunto. O salário do pecado é a morte. Meus amados, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós encontramos no livro de Gênesis, no capítulo de número 1 e o verso de número 26, ali está escrito que Deus fez o homem perfeito. Deus fez o homem perfeito e assoprou das suas narinas, o fôlego de vida. Então Deus o aperfeiçoou, Deus colocou o homem para ser dominador sobre todas as coisas. E o que nós observamos nos dias atuais, nos dias de hoje, por causa do pecado, que diz a Bíblia que por o homem entrou o pecado no mundo, e por isso que todos pecaram. Mas por um homem também, chamado Jesus Cristo, entrou a salvação. E através de Jesus Cristo veio a restauração das nossas vidas, através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Porque o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz, em Romanos capítulo de número 3, o verso 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso quer dizer que quando o homem peca, então corta-se as relações do homem com o seu Criador. Então vivia o homem nessa situação, até que Deus desenfeita a sua glória e envia o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo se manifestou para desfazer as obras de Satanás. Porque o pecado, meus amados, o pecado é a desgraça das nações. Se existe o pecado, é por causa da desobediência do homem para com seu Deus. O que é pecado? É transgressão contra a lei de Deus. É desobediência à palavra de Deus. É desobediência aos ensinamentos de Jesus. Jesus disse que Ele é o caminho, Ele é a vida. Ele nos dá a vida eterna através do seu sangue derramado na cruz do Calvário, da sua ressurreição, que é a nossa vitória. Mas o pecado está aí, é o que nós estamos observando todos os dias. As pessoas não querem saber de Jesus, as pessoas não querem saber de Bíblia, as pessoas não querem saber de igreja, as pessoas querem viver do jeito delas. Não dão crédito à palavra de Deus, não querem saber das coisas que Deus lhe oferece para nós, não. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, a pessoa que vive na prática do pecado e parte dessa vida para outra, automaticamente ele perdeu a sua salvação, porque nunca reconheceu que existe um Deus, nunca reconheceu que existe um Salvador, nunca abriu o seu coração para Deus. Ele vive do seu jeito, faz o que vem na sua mente, faz o que vem no seu coração. Olha, o salário do pecado é a morte. É muito simples nós entendermos. Uma pessoa que entra numa firma, o seu objetivo é trabalhar para no final do mês ele receber o seu salário. Então a pessoa do mesmo jeito é do lado espiritual. A pessoa que vive na prática do pecado,
vive pecando todos os dias e nunca reconhece o seu pecado, as suas misérias. Quando ele morrer, chegar ao final da sua vida, ele vai receber o seu salário, que é a morte física e a morte eterna, que é a separação de Deus com o homem. Meu amado, o salário do pecado é a morte. Mas olha a parte B do versículo, que bênção maravilhosa. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A vida eterna em Cristo Jesus. Abra o teu coração nesta manhã de quinta-feira. Jesus te ama e Ele tem um plano glorioso na sua vida. A vida eterna está em Jesus Cristo. Creia, obedeça a palavra de Deus, que um dia nós poderemos nos encontrar lá nas mansões celestiais. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.